Fala pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre um termo que começou a aparecer bastante no mundo da inteligência artificial, o Loop Engineering. Talvez esteja pensando, pronto, mais um nome bonito para vender curso, ferramenta ou cloud de IA. Eu até te entendo. Pouco tempo atrás, todo mundo falava de Prompt Engineering. Depois veio o Context Engineering, depois o Harness Engineering. E agora apareceu mais esse termo, o Loop Engineering. Mas será que isso é só hype? Ou realmente existe uma evolução acontecendo na forma como a gente constrói agentes de IA? Para entender isso, a gente vai precisar voltar um pouco e caminhar passo a passo. Primeiro, veio o Prompt Engineer. O Prompt Engineer é basicamente a arte de dar boas instruções para uma IA. Por exemplo, eu posso dizer: você é um atendente de suporte ao cliente. Seja educado, direto e ajude os meus clientes da melhor forma possível. Isso é um prompt. Estou dizendo para a IA como ela deve se comportar, qual papel ela deve assumir e qual tipo de resposta que eu espero dela. Isso funciona muito bem para tarefas mais simples. Por exemplo, escrever uma resposta para um cliente, criar uma legenda para um Instagram, resumir um texto, gerar uma ideia de campanha, montar um e-mail ou até mesmo explicar um conceito. Só que com o tempo, a gente percebeu uma limitação. A IA não só vive de prompt, ela também precisa de contexto. E aí nasceu o Context Engineering. Vamos imaginar o seguinte: você pede para a IA, me diga qual foi a última descoberta importante que a NASA fez. Nesse caso, não adianta só dar um bom prompt. A IA precisa buscar informação atualizada, acessar fontes externas, ler páginas, entender documentos e trazer isso para dentro da conversa. Ou seja, ela precisa preencher o próprio contexto com informações úteis. E é aqui que entra o Context Engineer. Context Engineer é quando a IA começa a usar ferramentas, arquivos, bancos de dados, APIs, sites, documentos externos ou até conectores para trazer uma informação relevante antes de dar uma resposta. Um exemplo bem prático é: se você tem uma empresa e conecta sua IA ao seu CRM, ao seu Google Drive, ao seu e-mail ou qualquer banco de dados, ela deixa de responder só com base em conhecimento genérico. Ela passa a responder com base no seu negócio especificamente. Ela pode olhar propostas, contratos, históricos de clientes, pedidos, métricas, relatórios e usar tudo isso para tomar as melhores decisões. Até aqui faz sentido, certo? Primeiro a gente tinha um prompt, depois a gente adicionou um contexto. Mas aí apareceu outro problema. Algumas tarefas são longas demais para depender apenas de contexto. Por exemplo, crie uma landing page completa para a minha empresa. Analise todos os anúncios e melhore a minha estratégia. Clone a estrutura de um site e adapte para o meu negócio. Crie um sistema com login, painel, banco de dados e integração de pagamento. Essas tarefas não são resolvidas em uma única resposta. Elas precisam de várias e várias etapas. A IA precisa entender o objetivo, quebrar a tarefa em partes pequenas, executar uma por uma, revisar o que foi feito, corrigir erro, testar e continuar. E aí que entra o Harness Engineer. O Harness Engineer é como se fosse uma camada externa que organiza o trabalho da inteligência artificial. Em vez da IA tentar resolver tudo dentro de uma única janela de contexto, existe uma estrutura por fora que ajuda a dividir a missão em tarefas menores. Pensa mais ou menos assim: Prompt Engineer é você dar uma instrução. Já o Context Engineer é a IA buscar informações que são necessárias. Já o Harness Engineer é a IA seguir um plano de execução muito mais longo, com várias etapas organizadas. É como se você saísse de uma conversa simples com o ChatGPT e entrasse para um ambiente onde a IA consegue trabalhar em um projeto real por muito mais tempo. Um exemplo simples que a gente pode dar aqui: se eu perguntar quantos hambúrgueres cabem entre a Terra e a Lua, a IA consegue responder isso somente com o raciocínio e com o prompt, porque já está isso no treinamento dela. Agora, se eu perguntar qual foi a notícia mais recente da NASA, ela precisa buscar um contexto na internet. Agora, se eu pedir, por exemplo, crie um site inteiro inspirado no site da NASA,
com página, layout, imagem, conteúdo, estrutura, responsividade. Aí já não é mais só o prompt, nem somente o contexto. Aí ela precisa de trabalhar numa estrutura de execução. Ela precisa organizar arquivos, criar componentes, revisar código, corrigir erro, talvez usar ferramentas externas e continuar até terminar o que a gente pediu para ela. Isso é muito mais próximo de um harness engineer. Mas a gente começa a perceber um padrão. Em tudo isso existem loops. No Context Engineer, a IA faz um loop mais ou menos assim. Ela pensa, usa uma ferramenta, que são as tools, lê o resultado, decide se precisa de mais informação, usa outra ferramenta, lê o novo resultado e repete até ter o contexto suficiente para entregar aquilo que a gente pediu. Já no Harness Engineer, também existe o loop. A IA pega uma lista de tarefas, executa uma tarefa, verifica o resultado, vai para a próxima tarefa, corrige alguma coisa e continua até finalizar o projeto. Ou seja, a gente está empilhando loops em cima de loops. E é aqui que chegamos no termo da vez, que é o Looping Engineering. O Loop Engineer é uma camada acima de tudo isso. Quando o agente de IA começa a operar de forma recorrente, autônoma e orientada por objetivos, sem depender de um humano dando o próximo comando o tempo inteiro. Até agora, na maioria dos casos, a IA espera você pedir alguma coisa. Você pergunta, ela responde para você. Você pede uma alteração, ela altera para você. Você pede uma análise, ela analisa para você. Mas e se a IA pudesse olhar para um objetivo e ela mesma se perguntar sozinha: o que eu preciso fazer agora que vai deixar mais perto do meu objetivo? É isso que o Loop Engineer tenta resolver. A ideia é criar sistemas onde a IA consegue entrar em ciclos contínuos de trabalho e ela pode checar informações novas, identificar problemas, corrigir falhas, executar tarefas programadas, revisar resultados e melhorar um projeto ao longo do tempo. Vamos trazer isso aqui para um exemplo muito mais fácil. Imagina que você criou um site para acompanhar os jogos da Copa do Mundo. Está rolando a Copa do Mundo agora, você criou um site para acompanhar os jogos. Você pede para a IA criar o site. Ela usa um prompt, o contexto e uma estrutura de execução para poder construir tudo que você pediu para ela. Só que tem um único problema. Os jogos acontecem todos os dias. Os placares mudam, as tabelas mudam, os usuários começam a encontrar bugs. Novas informações começam a aparecer. Se tudo depender de você, toda hora você precisa voltar lá e falar: atualize os jogos, corrija esse bug, veja se tem notícia nova, melhore essa página, adicione um novo resultado e por aí vai, né? Mas com uma lógica de loop engineering, você poderia criar uma tarefa recorrente. Por exemplo, a cada hora, verifique se existem novos resultados da Copa. Se existir, atualize o site. Ou então algo como: todo dia às 8 horas da manhã, verifique se os usuários reportaram bugs. Se houver algo importante, corrija ou então me avise. Percebe a diferença? A IA deixa de ser apenas uma ferramenta que responde comandos e começa a se tornar um sistema que acompanha um objetivo ao longo do tempo. Isso muda bastante como a gente pensa em agentes de IA. E esse conceito pode ser aplicado em várias áreas. Uma agência de marketing pode ter agentes que todos os dias analisa campanhas, verifica anúncios com baixo desempenho, sugere novos criativos e cria relatórios que pode mandar para o WhatsApp ou diretamente para o cliente. Uma empresa de suporte pode ter um agente que lê tickets, identifica problemas recorrentes, responde dúvidas simples e encaminha casos complexos para os humanos poderem resolver. Um e-commerce pode ter um agente que monitora produtos sem estoque, acompanha reclamações, analisa avaliações e sugere melhorias nas páginas de venda. Uma empresa de software pode ter um agente que verifica bugs, lê issues, propõe correções e até mesmo abre pull requests. E uma empresa que trabalha com automações pode ter agentes rodando 24 horas por dia, verificando eventos, tomando decisões e executando tarefas. Mas aqui entra um ponto muito importante. Para tudo isso poder funcionar, você precisa de infraestrutura, porque uma coisa é usar a IA no navegador por alguns minutos, e outra coisa, é completamente diferente, é manter agentes, automações, workflows, bancos de dados, APIs, modelos e aplicações rodando de forma contínua. E é aqui que muita gente erra ou que muita gente trava. A pessoa aprende no I2N, aprende agentes de IA, começa a criar automações, instala ferramenta, testa modelo, cria dashboards, conecta APIs, mas aí vem a grande pergunta.
Aonde eu coloco tudo isso? Aonde eu hospedo tudo isso? Deixo rodando no meu computador ou uso uma cloud gigante aí, extremamente complicada, contrato um servidor sem suporte, pago caro em plataformas fechadas? Como é que eu faço para configurar um domínio, um SSL, um Docker, um backup, um banco de dados, a parte de segurança? E é exatamente esse problema que a U-Secure consegue resolver. Ela foi criada para facilitar a vida de quem quer colocar aplicações, automações e projetos de IA no ar, sem precisar passar semanas brigando com o servidor. E a proposta deles é muito simples e muito interessante, é por isso que eu recomendo eles. Você escolhe sua VPS, instala aplicações como N20, WordPress e outras ferramentas, e principalmente, conta com suporte pelo WhatsApp para não ficar sozinho se alguma coisa não funcionar. Porque no Brasil existe uma demanda enorme surgindo agora. Agências querem vender automações, empresas querem usar IA no atendimento, criadores querem hospedar ferramentas próprias, desenvolvedores querem ambientes mais flexíveis e cada vez mais gente vai precisar de servidores para rodar agentes e aplicações 24 horas por dia. E é por isso que a gente faz esse vídeo recomendando a U-Secure.